Cada um de nós somos pessoas únicas e temos várias influências na nossa vida, o ambiente que a gente viveu, a família que a gente veio, mas nada disso determina, influencia, mas não determina. E eu tenho a opção, a escolha de escolher alguma coisa agora que vai impactar meu futuro, de plantar alguma coisa agora que vai me fazer colher ou não amanhã. Eu, na hora de contratar, por exemplo, quem se adapta a essa linha filosófica vem, não importa de que geração que é. Sim. Então eu quero as pessoas mais determinadas, mais focadas, eu quero as pessoas que não se conformam com o status quo, que não querem seguir a boiada, que não quer ficar dentro da caixinha. Eu quero essas pessoas. Agora, pode ser um cara de 70 anos ou um cara de 15 anos. Eu faço a seleção muito mais por afinidade, as pessoas que se identificam com uma filosofia. Essas são parte de um público-alvo. Então, o meu público-alvo, não importa qual é esse ponto. Agora, jovem a jovem, todo jovem tem dúvidas sobre o futuro. Sim. Tem medos sobre o futuro. Eu também tive dúvidas, tive medos, não é? Acho que todo jovem está em busca de achar o seu lugar no mundo. Isso sim me agrada, falar com esse cara, porque pode ser que tenha gente de 40 anos querendo achar seu lugar no mundo ainda. Então esse cara, para mim, tá nesse público-alvo. Eu penso o seguinte, primeira coisa, não cair na conversa de que existe um único caminho, que é a escola, faculdade, emprego e INSS. Primeira coisa, isso o jovem de hoje, ele já está começando a perceber, Isa. Ele já está começando a perceber que casa própria não é lá tão importante assim, que ele pode morar em vários lugares, mas ele pode ter se ele quiser também, não tem problema nenhum. De repente não precisa ter um carro, eu posso andar de Uber, ter acesso vale mais do que possuir, não é? Você ter acesso... Uma assinatura pode ser mais interessante do que eu comprar um carro e ficar pagando IPVA, ficar pagando manutenção. Existem outros formatos de ter acesso que não apenas possuir. Ter acesso vale mais do que possuir, que é uma frase que eu sempre repito. Então, pensando nisso, o caminho do empreendedorismo, na minha visão, se eu tivesse hoje 18 anos, eu ia apostar todas as minhas fichas em empreender. Eu ia apostar todas as minhas fichas em resolver algum problema. E mais do que nunca, hoje para empreender está mais fácil. Eu lembro quando eu vendi minha primeira coisa, foi um relógio. Foi antes de eu entrar no curso de inglês. E aí eu quis vender porque eu comecei a namorar. Falei, cara, não tô aqui sem moral pra caramba. Fui expulso da escola, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que já não tinha dinheiro, pra ir no cinema, você entendeu? Pô, preciso ganhar dinheiro. Você vê que uma mulher faz com um homem, né? Era com a Luciana? Com a Luciana? A primeira vez que eu pensei na vida que eu precisava ganhar dinheiro foi quando eu comecei a namorar a Luciana. Porque até antes disso eu falei, não, eu preciso estudar. Sou eu e eu. Eu vou estudar e vou passar em qualquer coisa, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu fui vender. Aí vendi um relógio. Eu tinha um relógio de calculadora. É bem antigo esses relógios de calculadora, assim, sabe? Um monte de teclinha. Aí eu vendi esse relógio. Eu peguei o dinheiro desse relógio, aí comprei mais 2 relógios, e aí vendi os 2 relógios. E aí comprei mais 3 relógios, aí vendi os 3 relógios. E aí comprei mais 5. E aí chegou uma altura que o cara que vendia o relógio falou, cara, já vi você vindo aqui várias vezes comprar relógio. Você tá comprando pra você ou você tá vendendo? Eu falei, eu tô vendendo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar quantos hoje? 5. Então tá bom. Toma os 5, eu vou te dar mais 3 em consignação. Depois você vem aqui e presta conta. O cara já tava confiando em mim, eu tava lá comprando, pagando, né? Interessante. Mas você ia vender o primeiro relógio só pra um dinheirinho? Era só pra um dinheirinho. Você falou, peraí. Aí eu comecei. Não, mas olha que interessante, Isa. Aí eu devo ter vendido uns 150 relógios. Mentira. Tô falando sério. Mentira. Não, minha carreira... Eu nunca ia falar que Mas minha carreira internacional tinha começado. Eu cheguei a viajar pro Paraguai comprar relógio. Minha carreira internacional tava decolando já, entendeu? Você já era um cara global aqui. Só que é o seguinte, Isa, em nenhum momento essa venda pra mim, eu tava assim, eu estou empreendendo. Não pensava isso. Também não pensava, vou abrir uma rede de lojas de relógio. Também nunca parou pra pensar. Porque o meu padrão mental naquele momento era, vou fazer faculdade, depois vou fazer um concurso público e isso é o meu caminho. Então, pra mim, aquela experiência empreendedora, que eu nem sabia que era empreendedora, era um bico. Porque o meu padrão mental não dava valor para aquilo e dava valor por fazer a faculdade e me formar e fazer um concurso. Minha escala de valores não enxergava que aquilo era uma oportunidade. Mas eu me lembro, no primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio e eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é 1.000 e poucos reais. Uhum. Então imagina eu, o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam um ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar
12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário. E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu tô vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Pô, já pensou tu trabalhar mês inteiro pra pagar 2 mil, 3 mil reais? Não, negativo. Você vai ganhar o que você quiser, o que você produzir, o que você for capaz de realizar. Pô, eu prefiro isso. Eu prefiro não ter piso e não ter teto. E aí, muitas pessoas, invariavelmente, vão ter que decidir na vida entre 2 caminhos. Ou a segurança, você vai pautar a sua vida pela segurança, ou tu vai pautar a sua vida pela liberdade. Você vai ter que escolher. E a gente é treinado na escola, enfim, a pautar a vida pela segurança. Pautar a vida pela segurança é como você ser um passarinho que optou em ficar dentro da gaiola, que lá é mais seguro. O gato não entra. Dentro da gaiola, nenhum predador pode te comer dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola comendo alpiste. Todo quinto dia útil tem um potinho de alpiste ali. Então, assim... E aí o cara pensa, não, mas peraí, mas pelo menos o meu alpiste tá garantido. Ah, é? Quem põe alpiste? E se ele morrer? E se ele desmaiar? E se ele for embora? A galera assim, ó, ele alugou um triplex na cabeça da pessoa do outro lado assim. Mas esse é o ponto. Tem que mesmo. Esse é o ponto. Agora, o passarinho abre a gaiola, ele sai voando. Não tem mais alpiste pra ele, mas ele pode comer o que ele quiser. Tem predador, mas você voa. Pô, já pensou você ser um pássaro e não voar, ficar numa gaiola? Então, eu penso que todo ser humano, em algum momento, de forma consciente ou inconscientemente, tem que escolher uma metáfora de vida. Eu quero pautar a minha vida em segurança, ou quero pautar a minha vida em liberdade. Quando eu pauto a minha vida em segurança, todas as minhas decisões derivadas futuras serão derivadas da segurança. Então, peraí, não vou empreender, eu não vou arriscar, eu não vou investir, vou fazer concurso público, porque ele pautou a segurança como a sua prioridade. Agora, alguém pode pautar a sua vida pela liberdade. Bom, se eu vou pautar a minha vida pela liberdade, eu quero morar em qualquer país, eu quero viajar, eu não quero estar preso em horário a nada, eu quero fazer aquilo que eu quero. Opa, é um estilo de vida completamente diferente. Então, no fundo, de forma consciente ou inconsciente, todo mundo tem que escolher uma metáfora de vida, se é a metáfora de vida da segurança ou da liberdade. Eu escolhi a liberdade. Esse é o ponto. Porque, até isso, eu vou pautar pela segurança. Que segurança? Não, porque a suposta pessoa... segurança. Exato. Isso. Porque a pessoa chega e fala assim, então eu não vou arriscar. Porque se eu empreender e der errado, aí você fala, então, mas acordar de manhã, sair da tua casa já é risco. Andar de carro é risco. Então, andar na rua então deixa eu ir mais longe, então? Exato. E aí você fala, só que esses riscos, você se acostumou porque você se prepara para esses riscos. Mas é um pouquinho pior que isso, Isa. Porque o empreender, você enxerga como, cara, nossa, que puta risco, meu Deus, eu sou uma pessoa loucona de arriscar. Em alguns momentos você foi, mas no dia a dia... Sabe por que é um pouco pior do que você falou? Se eu empreender, pode ser que eu dê certo ou eu tenho um risco de fracassar. Que eu prefiro... Aí a pessoa, então eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu tô mais seguro. Não, se eu não empreender e for CLT a minha vida inteira, eu vou parar na fila do INSS. Então não é risco, é certo. Você não corre o risco de parar no INSS se você não empreender. Você vai. Você vai, é certo. Então na realidade, o maior risco é ficar onde você tá. Porque não é nem risco, é líquido e certo que você vai depender do INSS.